Funções da linguagem. Esse que é um dos assuntos mais cobrados dentro do Enem. Faz parte das competências e habilidades da sua prova e é exatamente sobre esse assunto que a gente fala nessa aula de hoje, tá? Meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens e quero que você entenda como é que essa prova realmente funciona para que você alcance 40 acertos ou mais em novembro. Funções da linguagem é um assunto que a cada ano aparece em uma ou duas questões na prova. Ele faz parte do primeiro ano do ensino médio, em que você precisa entender como a comunicação funciona. O que é que faz com que uma comunicação funcione? O que é necessário para que uma boa comunicação se dê? É por isso então que funções da linguagem é um assunto presente no Enem, porque para um texto funcionar, é preciso que ele se comunique com o seu leitor ou com o seu ouvinte. Então, para a gente começar a entender melhor esse conceito, esse assunto, é importante que a gente note como o Enem fala a respeito dele. E aí, nesse enunciado que você está vendo, ele diz: esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de. Existem 4 formas diferentes do Enem cobrar esse assunto dentro da prova. Ao longo dos anos, o Enem foi modificando a sua forma de falar. Nesse primeiro vídeo, eu falo de uma das formas, que é essa que está na tela, em que se fala explicitamente em qual é a função da linguagem que a questão quer, mas existem 3 outras formas. E dessas outras 3, eu vou falar no segundo vídeo, sobre funções da linguagem. Então veja que nessa questão, aí está só o enunciado e o comando, se fala explicitamente, olha, a função referencial da linguagem é a que predomina no texto, ela está marcada no texto. Agora, mostra qual é a finalidade disso. Então, a gente pode entender que a habilidade 19 da competência 6, que é a que fala sobre a função da linguagem, quer que você analise a função da linguagem predominante nas situações textuais diferentes para entender a finalidade do texto. Então, analisar a função da linguagem predominante. Você vai ter que guardar essa palavra predominância, porque as funções da linguagem são variadas, mas uma delas vai se destacar. Então, o que é uma função da linguagem? A função da linguagem tem a ver com o perfil de um texto, a identidade de um texto. Então, textos também têm identidades. Mas como é que eu reconheço a identidade de um texto? Como é que eu sei qual é a cara que ele tem? Porque um texto não é feito só de um conjunto de palavras, ou de palavras e imagens, ou ainda de palavras, imagens e sons. O que faz mesmo com que o texto aconteça não é só a reunião dessas linguagens, mas é também a forma como essas partes se articulam dentro de um contexto, quem fala, para quem fala, onde o texto circula, de que tema ele trata, em que época. Compreender cada um desses elementos é ser um bom leitor ou um leitor habilidoso e competente, como é exatamente o que o Enem espera que você seja, tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Se nós pensarmos nos signos, imagina então que a gente fizesse um mapa astral do texto. Se a gente pensar nos signos, cada signo está associado a uma característica, né? Enfim, eu não entendo muito de signos, mas a gente sabe pelo senso comum que dos signos do zodíaco, nós temos traços ou características para cada um deles. Então, quando uma pessoa é muito vaidosa, egocêntrica, ou só fala de si mesmo, a gente costuma dizer que por essa característica, ou por esse traço, essa pessoa só pode ser um leonino. Assim como
o que convence, o persuasivo, aquele que é dramático, é o canceriano. O detalhe é uma característica do virginiano, a objetividade é do capricorniano, o comunicativo é o geminiano e o fiel, aquele ligado à estabilidade, a- ao conforto, é o taurino. Bem, se é ou se não é, essa não é a questão, mas é um conhecimento do senso comum e a gente vê lógica ou alguma lógica nessas características. Se a gente usar essas características para pensar num texto, a gente também identifica a identidade de um texto. Por isso. Então pensa assim, se nós associarmos cada uma dessas características de que acabei de falar, só que agora os elementos da comunicação, isso deve ficar um pouco mais claro. Porque pensa, eu preciso de alguém que fala e de alguém que recepciona. Isso então quer dizer, eu tenho um emissor e tenho um receptor, também chamados respectivamente de locutor e de interlocutor. Mas eu também tenho a forma de dizer um assunto, e aí estão a mensagem e o assunto, também chamado de contexto. Então essa parte é importante que você anote, ó. Contexto. Porque se eu digo que um dos elementos básicos da comunicação é um assunto, isso é meio evidente, é explícito, né? Mas como o Enem tem um vocabulário próprio e vai explorar esse vocabulário dentro da prova, é importante que você conheça a diversidade de palavras que existem ali, como por exemplo, para se referir a assunto, como um dos 6 elementos básicos da comunicação, o Enem também usa a palavra contexto. Bem, além desses 4 elementos daqui já falei, código, ou a linguagem que um texto tem, como por exemplo, se ele é verbal ou não verbal, ou os dois, ou ainda o meio por onde o texto circula, que é o canal, ou também chamado de suporte. Bem, dito isso, pensa comigo o seguinte: esse conjunto de características ou de elementos são chamados de básicos. Isso quer dizer então que eles são indispensáveis a qualquer situação de comunicação. Eles não podem faltar. Professor, mas qual é a exceção? Não tem exceção. Da comunicação mais formal à mais informal, eles estão presentes. São 6. Se um deles faltar, ou a comunicação não vai ocorrer, ou ela vai passar por algum ruído. Por exemplo, imagine então que você está conversando com uma pessoa, com um amigo, mas ele começa então a falar sobre um assunto ou numa língua que você não domina, um assunto que você não domina ou uma língua que você não domina. Por exemplo, imagine que essa pessoa com quem você interage ou com quem você conversa começa a usar termos em inglês que você não conhece. E aí você vai precisar da tradução disso para compreender, porque o código que você domina é outro. Ou ainda mesmo se essa pessoa ou você começa a tratar de um assunto ou um contexto do qual o outro também não entende ou não domina. Você vai se esforçar para entender, mas ainda que entenda alguma coisa, não entende na sua integridade, né? Então, é por isso que os elementos básicos da comunicação, eles são importantes para que estejam sendo monitorados o tempo todo pela comunicação, para que ela alcance a sua finalidade. Então, bora para mais um exemplo. Pensa comigo que é, o governo federal quer comunicar à população, especificamente para idosos, sobre a importância de tomar vacina contra a Covid-19. É importante tomar uma 4ª dose, uma 5ª dose ou uma dose de reforço. E essa campanha publicitária, obviamente, é do governo federal, portanto, que é o emissor, do Ministério da Saúde, mais especificamente. Quer falar para um público específico, portanto, seu receptor é o público idoso, 60 anos ou mais. Existe uma forma de fazer isso, que é uma campanha publicitária, portanto, é a mensagem. Um assunto, que é a vacinação.
Uma linguagem que é mista, portanto verbal e não verbal, já que se trata de uma campanha. Mas agora vem uma pergunta para que essa comunicação funcione bem, que é: por onde, velho? Por onde esse texto vai circular? Qual é o meio ou caminho mais adequado para isso? Será que é pela rede social? Será que é pela televisão, pelo rádio? Então eu tenho que levar em consideração uma série de fatores, como os elementos anteriores. Ou seja, eu tenho que pensar que o assunto é vacinação, é uma questão de saúde. Eu tenho que pensar que é para idosos, então será que idosos usam redes sociais com facilidade ou é melhor a televisão? Então entenda com isso que para a comunicação acontecer, esses 6 elementos precisam estar presentes e eles precisam dialogar, interagir entre si. Beleza? Os elementos da comunicação são 6 e são básicos, são indispensáveis. Por que entender esses 6 elementos ou sobre eles? Porque são esses elementos da comunicação que vão dar ou garantir a finalidade do texto. E é aí que nós chegamos nas funções da linguagem. Se são 6 elementos básicos de comunicação, são também 6 funções da linguagem: a emotiva, a conativa, a poética, a referencial, a metalinguística e a fática. Cada uma dessas 6 funções estão associadas, você deve ter notado, aos 6 elementos da comunicação. E por que isso? Volta um pouquinho ao que eu expliquei antes. Se uma pessoa que fala muito de si é dada como leonina ou um leonino, eu posso dizer então que um texto focado na primeira pessoa, ou marcado pela primeira pessoa, concentrado em palavras como eu, meu, minha, ou até mesmo no plural, né? Nós, nossos, nossa, e verbos na primeira pessoa, são textos que, evidentemente, está concentrado em falar do emissor. E essa é uma finalidade, esse é um propósito. Se essa identidade é a identificada no texto ou aquela analisada no texto, como diz a habilidade 19 da competência 6, então eu vou chamar isso de função emotiva. Essa mesma lógica vai funcionar para as 6 funções da linguagem. Nessa aula, eu falo sobre 3 dessas funções. No próximo vídeo, além de explicar mais detalhes ou dar mais técnicas e estratégias para a resolução dos itens do Enem de linguagens, eu falo também das outras 3 funções. Então aqui a gente fala sobre a função emotiva, conativa e poética. E no próximo vídeo eu falo sobre a referencial, metalinguística e fática. Para entender qual o mecanismo que o Enem espera que você desenvolva, é importante que você acompanhe a leitura desse texto e veja o que é que se faz na hora de identificar uma função da linguagem. Então veja aqui que nós temos um texto da escritora Ana Martins Marques, que é uma autora contemporânea, uma poeta que tem grandes chances de aparecer na sua prova, porque o Enem, ao falar em literatura, se interessa pelos autores não só das escolas literárias que a gente estuda, como barroco, romantismo, realismo, modernismo, etc., mas também de tudo aquilo que veio depois do modernismo, que é conhecido como literatura contemporânea. E a Ana Martins Marques é uma dessas autoras, uma jovem autora, escritora e poeta do nosso tempo. E aqui ela escreveu: eu deixei um bilhete sobre a mesa para quando você acordar. Eu tive que sair muito cedo e não sabia exatamente que palavras deixar. Bem, só por esses 2 primeiros períodos do texto, ou essas 2 frases do texto, você nota que há uma marcação da primeira pessoa, um narrador ou um eu lírico que fala sobre os seus sentimentos ou ações simples praticadas aí na cena. E segue dizendo ainda na primeira pessoa que eu queria te dizer várias coisas sobre a noite, coisas que começariam com palavras claras e doces, mas ligeiramente ácidas, e depois um pequeno segredo
e uma declaração firme e discreta, e por fim, uma frase que seria ou fria por fora e quente por dentro como uma sobremesa francesa. Mas foi tão difícil. O sol batia de leve sobre a mesa, você dormia tão próximo e eu ainda não tinha calçado os sapatos, o que certamente interferiu um pouco na minha caligrafia. Bem, o texto segue e encerra dizendo: Eu estou pronta se você estiver, e desenhei sem cuidado no canto esquerdo do papel um pequeno veleiro. O texto bilhete, então, de Ana Martins Marques, é um texto que tem ou estar marcado na função emotiva da linguagem, ou também chamada de função expressiva. E por quê? Porque você nota, pela leitura do texto, os elementos linguísticos todos concentrados, ou a maioria, né? Concentrados na primeira pessoa. Então, é um texto que tem a finalidade de falar dos sentimentos do emissor, seja ele um narrador, que é o caso de um texto em prosa, ou seja ele um eu lírico, que é um caso de um poema. Nesse caso aqui, então, você tem a intenção do texto em falar na primeira pessoa para, ou seja, com a finalidade de tratar dos sentimentos do emissor. É por isso que nós chamamos, então, de função emotiva da linguagem. Essa é a função marcada no texto. Por outro lado, eu posso também ter um texto concentrado na segunda pessoa, portanto, no receptor, que são aqueles textos que estão estruturados em elementos linguísticos como tu, que é um pronome de segunda pessoa, você, que é um pronome de tratamento, verbos no imperativo, como faça, adquira, aproveite. Então, são elementos que vão mostrando ou se apresentando no texto e revelando que a finalidade dele, ou seja, do texto, é conversar com o interlocutor, falar diretamente com ele, dando ordens, orientações ou conscientizando o leitor ou ouvinte sobre alguma coisa. Nessa charge de Laerte, e é importante que você veja que Laerte Coutinho é uma chargista super importante no Brasil e uma das autoras cobradas dentro do Enem, tá? Então, até coloquei aqui o Instagram de Laerte para você seguir nas redes sociais e ter acesso aos textos dela que costumam aparecer, inclusive no Enem. E nessa charge que tem como um elemento central um homem que lê um livro diante dele, mas também no entorno uma multidão que o observa e um deles, com uma expressão caricata, usa um megafone ao contrário e dá ao leitor, ao homem da charge, uma ordem. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Note que essas frases ditas pelo homem e o seu megafone ao contrário, o que mostra sua ignorância por não saber utilizar o megafone. Essas frases elas são do senso comum, do nosso conhecimento e do nosso repertório. Frases conhecidas como ordens dadas por um policial. Em um contexto profissional, em que se espera que alguém que seja suspeito de algum caso, de algum crime, esteja sendo pego em flagrante e por isso receba e respeite a ordem de sair com as mãos para cima por um crime cometido. Então aqui você tem um leitor que está sendo tratado como um criminoso. E essa é a crítica do texto, já que uma charge é, por excelência, humorística, irônica, com a intenção de fazer uma crítica. Então, o que está em questão é a ignorância, é a falta de conhecimento, mas não a falta de conhecimento por uma dificuldade de acesso ao saber, mas porque escolher a ignorância é permanecer nela. E aqueles então que têm acesso ou interesse pelo conhecimento estariam sendo perseguidos, como é o caso do personagem da história. Mas o que eu quero que você note é, além da imagem, como as palavras do texto, a exemplo de você e a exemplo de saia, estão marcando o texto na segunda pessoa. Então, o traço textual, a característica aí textual é o receptor, é o foco ou
a concentração na segunda pessoa, naquela que escuta. Por isso que esse texto tem como função da linguagem a função conativa, ou também chamada de apelativa. O Enem mesmo vai chamar de função conativa, tá? Porque função conativa tem a ver com a segunda pessoa. Então, a função conativa da linguagem é aquela marcada pela segunda pessoa do discurso. Bem, e para encerrar, note que esse texto, chamado Aniversário, ele é um exemplo da terceira das 6 funções da linguagem que a gente está estudando. Esse texto, só para você saber, ele apareceu no Enem de 2020, na prova digital. Ele foi o texto motivador de uma questão sobre função da linguagem. Aqui eu não trouxe a questão, mas eu trouxe o texto. E quero que você leia comigo, observando que, ao tentar definir a palavra, ou melhor, ao definir a palavra aniversário como um substantivo masculino, o escritor aqui não disse de maneira literal o que aniversário é. E o que seria aniversário do ponto de vista literal ou objetivo? Bem, se trata do dia do nosso nascimento, do meu, do seu, ou ainda o dia em que celebramos esse nascimento. De maneira literal, aquilo que você encontra no dicionário, o conceito é esse. Mas aqui, o Acapoeta, @Acapoeta, que é um jovem escritor que assina assim, dessa maneira no Instagram, ele disse: aniversário é o dia em que recebo o maior número de ligações no meu celular. É sinônimo de doce, é festejar o próprio ser, é receber os abraços mais gostosos, é um bolo de chocolate vegano. Obrigado, mãe. É quando eu esqueço o que não importa, é o dia em que me dou folga das folgas que a vida não me dá. É quando seus amigos se juntam para comprar a nova coleção de livros do Harry Potter para você. Valeu, galera. É a felicidade fazendo visita. É um balão imaginário que tem gosto de amor e cheirinho de infância. Bem, você deve perceber que o que está em questão aí é a forma de traduzir uma palavra como aniversário. E aqui eu estou chamando a atenção, ou a sua atenção, para a palavra forma. Se você voltar aqui um pouco, e eu vou voltar para você, volta comigo, o que foi que eu disse? Nós temos 6 elementos básicos da comunicação e um deles é a forma. O que é que isso significa? Eu não estou concentrado em uma informação, eu não estou concentrado em um assunto, eu não estou focado em quem fala, nem em para quem se fala, mas eu estou pensando na forma de falar. É uma preocupação estética. Então, a palavra-chave aqui é estética. O que é estética? É a forma que vai garantir um determinado sentido. Ao escolher uma forma de dizer, é porque eu estou buscando um certo jeito de alcançar o meu leitor, ou o meu ouvinte. É exatamente o que está acontecendo aqui. Note, aniversário é a felicidade fazendo visita. Essa linguagem é uma linguagem poética, é uma metáfora. Por que então o João do Ederline, ou a Capoeta, que é assim que ele assina no Instagram, está dizendo que aniversário é a felicidade fazendo visita? Porque esse texto é um texto metafórico, é um texto poético, tem uma preocupação com a forma. É claro que ele poderia dizer apenas que aniversário é o dia em que se celebra a data de nascimento, o dia de nascimento, mas não é só isso que ele quer dizer. Ele quer expressar de outra maneira, de outra forma, explorando a mensagem, ou seja, a forma, a estética do texto. E é por isso que a função da linguagem aqui é a função poética. Pois bem, então observe que nós temos 6 funções da linguagem. Nesse vídeo, nessa aula, eu estou falando de 3 delas, que foram a função emotiva, a função conativa e a função poética. E no próximo vídeo a gente fala sobre a função referencial, a metalinguística e a fática. E exatamente para a gente dar o pontapé para esse próximo vídeo, é que eu quero que você veja aqui como a questão do Enem, aquela que eu trouxe no início da aula, como ela é por completo. E por completo ela diz o seguinte: esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito dele. Note que o texto motivador da questão começa dizendo: diante do pouco dinheiro para produtos básicos de sobrevivência,
São as adolescentes o alvo mais vulnerável à precariedade menstrual. Se você comparar com o texto anterior, aquele do Acá Poeta, em que ele define poeticamente a palavra aniversário, você já notou que a linguagem desse texto não é subjetiva, que ela é uma linguagem objetiva, uma linguagem direta. Aqui se está falando, na terceira pessoa, falando de um assunto específico que é a pobreza menstrual, é a precariedade menstrual das adolescentes. E se fala disso com palavras de sentido objetivo. Assim como vai seguir o primeiro parágrafo dizendo: essas adolescentes sofrem com dois fatores. O desconhecimento da importância da higiene menstrual para a sua saúde e a dependência dos pais ou familiares para a compra do absorvente, que acaba entrando na lista de artigos supérfluos da casa. Então, o texto tem uma linguagem objetiva, o texto está concentrado em um assunto ou um tema específicos, e é exatamente por isso que a sua identidade, o seu traço textual é a função referencial da linguagem. Por quê? Porque a função referencial da linguagem está associada ao assunto, à objetividade, ao contexto. Lembra que eu pedi para você anotar essa palavra? À informação. E dela, assim como das próximas funções da linguagem, eu falo no próximo vídeo. Mas perceba, nesse vídeo você entendeu que nós temos 6 elementos da comunicação e 6 funções da linguagem e que eles dois, os elementos e as funções, dialogam. Eles estão entrelaçados. Então, para cada elemento da comunicação, nós temos uma função da linguagem. Como será que o Enem cobra isso? Assim, dessa forma simples como eu acabei de te mostrar. Mas existem outras formas mais detalhadas de como o Enem vai explorando e tornando as perguntas e os comandos mais exigentes. As outras 3 formas não são tão simples quanto essa que eu te mostrei, elas são um pouco mais exigentes, mas aí você tem que ver o próximo vídeo sobre esse mesmo tema, sobre essa aula, para poder entender, tá? Então, no nosso segundo vídeo, na nossa segunda aula sobre funções da linguagem, eu explico todos esses detalhes, beleza? Beijos e até a próxima.